Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Sejam muito bem-vindos ao canal Oração do Milagre. Vamos iniciar mais um momento na presença de Deus. Abra seu coração e permita que o Senhor fale com você, trazendo paz, esperança e fé. Inscreva-se no canal, deixe o seu like e vamos continuar essa corrente de oração, levando a palavra de Deus a mais vidas. Você já se sentiu sozinho mesmo estando cercado de pessoas? Já enfrentou um problema tão grande que parecia uma montanha diante de você? Já acordou com o coração apertado, perguntando em silêncio: de onde virá o meu socorro? Há momentos na vida em que tudo o que vemos são colinas difíceis de atravessar. Desafios que se erguem diante de nós como obstáculos intransponíveis. O medo do futuro, a insegurança financeira, a enfermidade inesperada, conflitos dentro de casa, decisões que parecem pesadas demais para carregar. E, no meio dessas realidades, a alma sussurra uma pergunta antiga, ecoando através dos séculos: de onde virá o socorro? É nesse ponto que somos conduzidos ao Salmo 121, um cântico simples em palavras, mas profundo em significado. Uma declaração que nasce não da ausência de problemas, mas da presença de confiança. Hoje vamos caminhar por esse salmo como quem sobe uma estrada antiga, passo a passo, deixando que cada verso fale ao nosso coração. Antes de entrarmos na oração e na reflexão, precisamos voltar no tempo. O Salmo 121 faz parte dos chamados Cânticos de Romagem. Eram salmos entoados pelos peregrinos de Israel enquanto subiam para Jerusalém nas grandes festas estabelecidas pelo Senhor. A cidade ficava no alto, o caminho era longo, a jornada exigia esforço físico e fé espiritual. Imagine-se ali, estradas de terra, poeira levantando com o vento, famílias caminhando juntas, crianças segurando as mãos dos pais, idosos apoiando-se em cajados. O sol forte durante o dia, o frio intenso à noite, riscos de assaltantes nas estradas, animais selvagens nas regiões mais isoladas. Não era uma viagem confortável, era uma travessia cheia de incertezas, e à medida que Jerusalém se aproximava, os montes ao redor da cidade começavam a surgir no horizonte. Era nesse cenário que o peregrino levantava os olhos e declarava: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Os montes tinham significados ambíguos. Por um lado, eram sinal de que o destino estava próximo. Por outro, representavam perigo. Muitos povos pagãos adoravam seus deuses nos altos montes. Havia altares idólatras espalhados pelas colinas. O peregrino poderia se perguntar: será que a proteção está nesses lugares? Será que preciso buscar ajuda em algo visível, tangível, imediato? Mas a resposta vem clara e firme: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Aqui está o problema e a solução. O problema é a tendência humana de buscar segurança nas coisas erradas. O coração, quando pressionado, procura apoio no que pode ver. O peregrino poderia confiar nos exércitos, nos muros, nos ídolos das nações vizinhas. Nós, hoje, podemos confiar no dinheiro, na posição social, na força própria, nas conexões humanas. Mas o salmista declara que o socorro não vem dos montes, não vem daquilo que parece grande aos olhos. Vem do Senhor, o Criador do céu e da terra, aquele que não depende de nada para existir, aquele que sustenta tudo pela sua palavra. Perceba a profundidade disso. O mesmo Deus que formou as estrelas é aquele que guarda os passos do peregrino cansado. O Criador do universo se inclina para cuidar de quem caminha por uma estrada poeirenta. Essa é a grande verdade que sustenta a fé. O Salmo continua dizendo que Ele não permitirá que o teu pé vacile. Em uma jornada montanhosa, tropeçar era algo comum e perigoso. Uma queda poderia causar ferimentos graves, ou até a morte. A imagem aqui é concreta. Deus não apenas observa de longe, Ele guarda cada passo. Talvez você esteja com medo de errar, de tomar uma decisão equivocada, de dar um passo e cair. O problema é a insegurança que paralisa. A solução é confiar que o Senhor é aquele que firma os pés. Em Provérbios está escrito que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Isso não significa ausência de responsabilidade, mas certeza de direção quando caminhamos com Ele.
O salmista afirma que o guarda de Israel não dorme. Diferente dos deuses das nações vizinhas, que precisavam ser acordados, que dependiam de rituais humanos, o Senhor está sempre atento. No livro de 1 Reis, quando Elias confronta os profetas de Baal, ele ironiza dizendo que talvez o Deus deles estivesse dormindo. Mas o Deus de Israel nunca fecha os olhos. Quantas noites você já passou acordado, preocupado, ansioso, imaginando cenários difíceis? Enquanto você luta contra pensamentos inquietos, Deus permanece vigilante. O problema é o medo que nos consome no silêncio da madrugada. A solução é lembrar que há um guarda que não cochila. O texto declara que o Senhor é quem te guarda, que Ele é a tua sombra à tua direita. No clima quente do Oriente Médio, a sombra era sinônimo de proteção. Caminhar sob o sol escaldante podia levar à exaustão. A sombra significava alívio. Dizer que o Senhor é sombra à direita é afirmar proximidade. Não é uma proteção distante, é presença constante. A mão direita era símbolo de força. Deus se coloca ao lado da força do homem, sustentando-a. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. Aqui há uma imagem poética, mas profundamente real. O sol representa os perigos visíveis, as pressões claras, os problemas que todos podem enxergar. A lua representa o desconhecido, os medos ocultos, aquilo que acontece quando ninguém está vendo. O problema não é apenas o que enfrentamos à luz do dia. São também as angústias noturnas, os pensamentos que ninguém conhece, as batalhas silenciosas da alma. A solução é que a proteção do Senhor abrange tudo, o visível e o invisível, o externo e o interno. O Salmo avança dizendo que o Senhor guardará a tua alma. Essa é a promessa mais profunda. Ele não promete ausência de dificuldades. Israel enfrentou guerras, exílios, perseguições, mas havia algo maior sendo guardado: a alma. Jesus disse que não devemos temer aqueles que podem matar o corpo, mas não podem tocar a alma. A verdadeira segurança não está na ausência de dor física ou material, mas na certeza de que nossa vida está nas mãos de Deus. Talvez você esteja atravessando uma fase em que tudo parece instável, planos que não se concretizam, portas que se fecham, respostas que não chegam. O silêncio de Deus pode ser angustiante, mas o Salmo 121 nos lembra que o silêncio não é abandono. Deus pode estar trabalhando de forma invisível. Pense em José no Egito, traído pelos irmãos, vendido como escravo, injustamente acusado, esquecido na prisão. Humanamente falando, parecia que Deus estava ausente, mas em cada etapa, o Senhor estava guardando sua alma, moldando seu caráter, preparando um propósito maior. O problema era a injustiça e o sofrimento. A solução era a presença constante de Deus, conduzindo a história para um final que José ainda não podia enxergar. O Salmo termina afirmando que o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Isso significa que não há momento da vida fora do cuidado divino. Quando você sai para enfrentar o mundo, quando você retorna para dentro de casa, quando começa algo novo, quando encerra um ciclo, Deus está ao seu lado. Não apenas em momentos de culto, não apenas em dias de vitória, mas também nas segundas-feiras difíceis, nas consultas médicas, nas conversas delicadas, nas decisões que pesam. O que isso ensina hoje? Ensina que confiança não é emoção passageira, é decisão diária. Ensina que fé não é negar a existência das montanhas, mas olhar além delas. Ensina que permanecer firme não depende da força do crente, mas da fidelidade do Deus que guarda. Talvez você ainda não tenha respostas. Talvez as circunstâncias não mudem imediatamente. Mas o Salmo 121 não começa dizendo que as montanhas desaparecerão. Ele começa dizendo que levantamos os olhos. A mudança começa na direção do olhar. Se você olhar apenas para o tamanho do problema, o medo crescerá. Se você olhar para o Senhor que fez o céu e a terra, a confiança será fortalecida. Agora, antes de orarmos, permita que essa verdade penetre profundamente em seu coração. Você não caminha sozinho.
Você não enfrenta essa fase desamparado. O mesmo Deus que guardou Israel no deserto, que sustentou Davi diante de Golias, que preservou Daniel na cova dos leões, é o Deus que guarda seus passos hoje. Talvez seja tempo de entregar o controle, de reconhecer que o socorro não vem de estruturas humanas, mas do Criador, de descansar no fato de que, enquanto você respira, Ele está cuidando. Permaneça conosco nesta jornada. Amanhã continuaremos a meditar na palavra e fortalecer nossa fé. Se essa mensagem falou ao seu coração, compartilhe com alguém que esteja precisando levantar os olhos novamente. Inscreva-se para caminhar diariamente nessa trilha de esperança. Agora, aquiete sua alma. Deixe que o silêncio seja preenchido pela certeza de que Deus está ao seu lado. Prepare seu espírito, porque quando entendemos quem nos guarda, podemos finalmente descansar.